Capítulo 291 Reencarnação. Conteúdo patrocinado. Tradutor e editor. O homem mais poderoso da Via Láctea, Sima Unfen, finalmente apareceu. An não estava animado com isso. Ao mesmo tempo, no reino sagrado das bruxas, a constelação #13 onde An acabou de lutar, dois visitantes muito estranhos apareceram. Ninguém sabia como eles conseguiram passar pelo sistema de defesa da bruxa, entrando no reino sagrado. Naquela noite, duas pessoas com vestes pretas apareceram no túmulo do rei Netuno, onde ele havia morrido. Afinal, ele ainda era o rei das bruxas. Embora o rei Netuno estivesse louco antes de morrer, matando o seu próprio povo, ele ainda estava enterrado na sepultura sagrada quando morreu. Muitos dos líderes bruxos vieram lamentar. Deve estar aqui, posso sentir o cheiro familiar em seu corpo. Eu confio no seu instinto, agora vamos abrir a lápide. Balançar. Uma pessoa com vestes pretas moveu ligeiramente o pulso. A lápide, o caixão e as flores acima dele voaram e caíram lentamente no chão ao lado do túmulo. A abertura do caixão revelou o cadáver do rei Netuno. A garganta foi recolocada depois que a cortou, e maquiagem foi aplicada para esconder manchas e hematomas. O corpo vestia as roupas mais honrosas das bruxas, usando a coroa de penas douradas que simbolizava poder e status. Este corpo tem um forte sentimento de rebelião, é muito forte. Posso ver que, não muito tempo atrás, as forças rebeldes o controlaram, mas esse poder foi tirado dele depois. A pessoa que tirou esse poder dele também matou essa bruxa. Você acha que este corpo pode ser usado? Talvez, mas preciso examinar primeiro. Depois, um deles se aproximou do rei Netuno, deitado a poucos centímetros do caixão do rei Netuno, quase caindo dentro. Conteúdo patrocinado. De repente, 4 guerreiros bruxos furiosos os cercaram. O rei bruxo já estava morto, seu corpo foi enterrado momentos atrás e agora alguém o estava desenterrando. Isso deixou esses guerreiros estranhamente furiosos. Quem são vocês? Por que você está tocando a tumba do nosso rei? Enfrentando o interrogatório do guerreiro bruxo, o homem de túnica preta encolheu os ombros e disse: Eu não planejei matar vocês, porque seus poderes são muito fracos. Os guerreiros bruxos gritaram com raiva, tentando roubar nosso rei. Derrube-os. Leve-os para a sala de conferências das bruxas. Balançar. 4 bruxas guerreiras preparadas para a batalha. Eles não eram os guerreiros mais espertos, porque os melhores soldados morreram em batalha ou foram capturados por An, mas ninguém poderia subestimá-los. Os bruxos guerreiros eram fluentes em suas habilidades especiais, técnicas de veneno, técnicas de marionetes, técnicas de invocação e assim por diante. Bum! De repente, o homem de túnica preta levantou o braço direito. Era uma mão direita pálida, coberta por uma espessa camada de gases escuros, muito semelhante a An quando ele usava energia escura e o poder dos demônios. Ao mesmo tempo, aqueles guerreiros bruxos não conseguiram se controlar e foram erguidos no ar, como se alguém estivesse segurando suas cabeças, levantando-os. Eles não conseguiram resistir ao poder. Eles estão com aquele maldito humano. Um dos guerreiros bruxos gritou. O homem de túnica preta ficou surpreso por um momento, ele originalmente queria matar esses guerreiros bruxos, mas agora mudou de ideia. O homem de túnica preta puxou o braço direito para trás, trazendo o guerreiro bruxo que gritava na frente dele e perguntou baixinho: Você viu existências como a nossa? Suas palavras foram muito estranhas. Quando falava de si mesmo, usava a palavra existência, não pessoas. Claro que vi. Você está com An. Vocês dois usam energia escura. Devem ser vocês, vocês mataram o grande rei Netuno. Este guerreiro era um admirador leal do rei Netuno, mas quando disse isso, vendeu An completamente. Ah, então o nome dele é An. O homem de túnica preta disse. Nesse momento, a pessoa ao lado do caixão do rei Netuno levantou-se silenciosamente: Este corpo não é ruim, podemos usá-lo.
O bruxo guerreiro tinha inteligência e ficou surpreso. Então vocês não estão com An? O homem de preto disse, conte-nos mais sobre An. Logo após seu discurso, o outro homem de preto ao lado dele não teve mais paciência, esticando suas mãos em forma de caveira, puxando a cabeça desse guerreiro bruxo, tirando um brilho escuro mágico de sua cabeça. Quanto ao azarado guerreiro bruxo, ele morreu instantaneamente, sem respirar. O homem de preto comeu a nuvem escura que saiu do corpo do bruxo guerreiro. Ele fechou os olhos com um sorriso maligno no rosto. Interessante. O homem de preto estava falando sozinho. Balançar. O guerreiro bruxo morto foi jogado para o lado, seu corpo sólido e frio. Os guerreiros bruxos ainda vivos ficaram surpresos. As bruxas sabiam que existiam organizações misteriosas perto da Via Láctea que usavam todos os tipos de feitiços e habilidades estranhas, mas agora, esses dois homens de preto eram ainda mais misteriosos que as bruxas. O que eles retiraram há pouco parecia a alma do guerreiro. Porque o reforço ainda não chegou, os mestres bruxos já deveriam estar aqui. Suspiro. Conteúdo patrocinado. O homem de preto soltou um suspiro. Tolos, seus mestres bruxos, eles já estão sendo controlados. Balançar. O homem de preto ergueu ligeiramente a mão, de repente arrancando a alma dos outros 3 guerreiros bruxos, abrindo sua boca gananciosa e comendo-os. A qualidade é muito baixa, mas ainda vale alguma coisa. O homem de preto afirmou com uma voz sarcástica. Seu idiota ganancioso. O outro homem de preto balançou a cabeça. Neste momento, ele já usou alguns pregos de prata, pregando-os no corpo do rei Netuno. Depois disso, o homem de preto fechou as mãos. Com uma pose estranha, ele falava numa língua que ninguém entendia. De repente, as coisas mudaram dramaticamente. O falecido rei Netuno sentou-se em seu caixão. A costura de sua cabeça ainda estava um pouco imperfeita, então ele a torceu levemente com as mãos. Nós te convocamos, porque você não morreu por vontade própria, ainda com raiva. Agora, leve-nos até a pessoa chamada An. Encontre-o e você descansará em paz. O homem de preto disse. Ninguém sabia o que se passava na mente do rei Netuno, ou se ele era apenas um escravo robótico sob seu controle. Depois, os 2 homens de preto e o reencarnado rei Netuno desapareceram na névoa da noite, não embarcaram na nave estelar, mas ainda assim conseguiram sair da região de Deliface. Depois de algumas horas, An e os 3 viciados ainda estavam preocupados com a aparência de Sima Umfen. Os 3 viciados estavam alertando An, nunca seja inimigo desse homem tradicional e poderoso, não tendo a menor ideia de que o rei Netuno estava vivo novamente. As bruxas, controladas por aqueles apóstolos sombrios, já descobriram que o corpo do rei Netuno estava desaparecido. Conteúdo patrocinado. As 13 bruxas famosas, exceto uma sendo a transformação do apóstolo das trevas, eram todas marionetes. O apóstolo transformado no corpo da bruxa observou por um tempo, e finalmente soltou um suspiro frio, usando conexões secretas e alcançou o número 1, atualmente a classificação mais alta entre os apóstolos, contando-lhe esse estranho fenômeno. #2. Você tem certeza que aquelas pessoas morreram como naquela época? Positivo, é exatamente igual à memória implantada em mim. Naquela época, havia as mesmas pessoas que tinham poderes estranhos, procurando a arma humana. Nosso Deus finalmente se livrou deles. Desta vez, aqueles homens com poderes estranhos apareceram novamente. Os cadáveres não têm feridas, olhos bem abertos, língua preta, como se alguém tivesse levado sua alma. Esta não é a primeira vez que vejo isso, não pode estar errado. #cerrou os dentes, droga, foi tudo por causa deles naquela época, intervindo na pesquisa do nosso mestre sobre a arma humana. Quando ele saiu, ele ficou com medo de levá-lo consigo, não tendo escolha a não ser selá-lo. Agora que esses malditos inimigos reapareceram, não sei se eles estão aqui pelo nosso mestre ou pela arma humana.
Hashtag 2 disse, de qualquer forma, eles serão um problema. Hashtag 1 acenou com a cabeça, isso mesmo, é um grande problema, preciso avisar o mestre, embora muito longe, com grandes custos, mas devo avisar nossos mestres, aqueles esquisitos, eles estão de volta. Apóstolo número 2 pensou por um momento, vá ao mesmo tempo, precisamos acelerar a ativação do apóstolo número 0. Embora ele não seja tão poderoso quanto nosso mestre, ele tem parte do poder de nosso mestre. Talvez ele possa parar esses caras estranhos. Precisamos deixar a encontrar rapidamente os outros 3 cristais escuros. Por quê? Hashtag 1 estava preocupado. Hashtag 2 apóstolo disse, você já esqueceu? Essas pessoas estranhas também têm medo da arma humana, testando constantemente, mas nunca conseguindo enfrentar a arma humana diretamente. Foi isso que deu ao nosso mestre a oportunidade. O apóstolo número 1 disse, e na verdade, eu mesmo ativarei o número 0, não há necessidade de você ficar na casa das bruxas. Volte, espere pelo próximo comando do nosso mestre. Sim. Hashtag 2 apóstolo baixou a voz. Capítulo 292, Dominando o caminho de Yao. Conteúdo patrocinado. Tradutor, editor. A estação de câmbio 9527 era o lugar favorito de An além da Terra, por nenhuma outra razão além de ser silenciosa o suficiente e equipada com tecnologia avançada. O relacionamento de An 9527 era estável, a estação de troca era enorme e 9527 geralmente deixava An ajudá-lo com o inventário de diferentes itens, quase como se An fosse seu assistente. Ele até deu alguma autoridade a An. O que quer que An gostasse, desde que não fosse da sala misteriosa, ele poderia pegar quando quisesse. Mesmo que An pegasse alguma coisa, 9527 não notaria. À medida que An se tornava mais conhecedor dessa estação de troca, ele começou a pensar que ela se parecia muito com uma estação espacial portátil. Ele acidentalmente entrou na cabine de energia, vendo 4 conjuntos de reatores de fusão com índices de potência chocantes. Se não fosse usado como motor, An não conseguia pensar em nenhuma outra razão pela qual uma estação de troca precisasse de fontes de energia de tão alta qualidade. Além disso, a colocação dos cabos seguiu rigorosamente as diretrizes para voos espaciais. Os cabos de transmissão ultraleves possuem 3 camadas de ligas de titânio seladas que os protegem. Mesmo que acontecesse uma emergência na estação, ainda poderia garantir a segurança da transmissão dos dados. No geral, quanto mais An sabia sobre a estação de câmbio, mais ele pensava que aquele lugar era uma nave espacial, equipada com poderosos sistemas de energia e motores de alta velocidade. De acordo com as regras, An não poderia retirar aquelas armas, livros e eletrônicos da vitrine. Somente manuais, se ele gostasse deles, ele poderia usar pontos para trocar. Conteúdo patrocinado. Mas agora que An tinha autoridade, se gostasse de uma arma, poderia usá-la para golpeá-la. E se ele acha que é ruim, então ele devolve. Certa vez, An até levou um pequeno motor usado para alimentar a cápsula de escape de volta à Terra para mostrar aos engenheiros alguns testes. Não foi ruim e ele gastou pontos para comprar as plantas. 9527 deveria saber de todo o processo, mas parece não se importar e nem perguntou sobre isso. Tudo isso era tangível para An. Quanto ao intangível, o mais misterioso pertencia ao local onde 9527 mora. An sabia que ele morava no conector da estação de câmbio, que era um caminho longo e tortuoso, finalmente levando ao lugar de 9527. Se An não ouvir, ele deve estar em seu quarto. Além disso, havia também a sala do 9527 com os itens mais preciosos. An podia acessar esta sala livremente, além das 10.000 bestas ilimitadas, todas as outras coisas seladas ou protegidas por barreiras de energia não podiam ser acessadas por An. Nesta sala, independentemente de serem livros ou itens, nenhum deles tinha manuais. An não sabe para que serve a maioria deles. Na sala de treinamento, An colocou o nível de radiação da fonte de energia no modo pesadelo.
Embora o modo pesadelo custe a An 10.000 pontos por hora, ele parece não se importar, porque tem uma quantidade excessiva de pontos. A técnica da fera de fusão genética lhe rendeu muito dinheiro e, se necessário, An poderia seguir seu caminho para ganhar dinheiro. No momento, An não tinha incentivo para ganhar dinheiro, porque tinha autoridade na casa de câmbio. Ele não precisa de pontos para ler livros, pode usar armas quando quiser, basta devolvê-las para 9.527 quando terminar. An poderia levar máquinas eletrônicas para os engenheiros pesquisarem. Se tiverem sucesso, eles tentarão replicá-lo e, se não tiverem sucesso, An usará pontos para comprar as plantas. Estudar, treinar, pensar, essas foram as principais maneiras pelas quais An melhorou. Atualmente ele está treinando o caminho de Yao, o último caminho dos 6 caminhos do vazio. Não está claro se é porque An adquiriu o cérebro das trevas, permitindo que An ganhasse habilidades cognitivas insanas, ou se ele nasceu para aprender o caminho de Yao. An estava progredindo a cada dia, o caminho mais difícil de Yao parecia ser o mais fácil para An durante o treinamento. Conteúdo patrocinado. É claro que fácil não significa que o caminho de Yao possa ser aprendido instantaneamente. O caminho de Yao não era como os outros caminhos que An havia aprendido antes. Foi complicado. De acordo com a definição dos 6 caminhos do vazio, este era um poder muito além de deuses e demônios. O poder do caminho de Yao não se tratava de quão forte ele era, mas sim de sua imprevisibilidade e estranheza, é por isso que o caminho de Yao nunca foi normal. No geral, 6 caminhos do vazio eram o desejo por técnicas de alto nível. Mesmo para o difícil caminho do demônio do passado, na verdade ele só tinha um movimento, o movimento em si era muito simples. O caminho de Yao era drasticamente diferente. Tinha inúmeras camadas de técnicas básicas. An gostava de descrever o Pass of Yao como um jogo Go, o tabuleiro parecia tão grande, mas infinitas possibilidades podem ser criadas. Mesmo o computador mais poderoso não consegue calcular quantas diferenciações havia no caminho de Yao. O caminho de Yao era uma força complicada entre os deuses e os demônios, a fusão das trevas e da luz. Para ter sucesso em todos os 6 caminhos, é preciso sentir o poder dos caminhos. An dominou com sucesso todos os caminhos anteriores, mas agora, quando se trata do caminho de Yao, An ficou completamente perturbado. Uma existência que não é clara nem sombria, uma existência que não é sagrada nem demoníaca, todo tipo de caos, contradições, os elementos que se anulavam se fundiam. Para dominar algo com possibilidades infinitas, era impossível dominá-lo em 1 ou 2 dias. As complicações e o caos do caminho de Yao deixaram An muito chateado. Ele se sentia como se fosse uma peça no enorme tabuleiro, incapaz de escapar do complicado tabuleiro. Conteúdo patrocinado. O que é mais deprimente é que o complicado jogo da Terra Celestial tem uma atratividade crítica. A curiosidade de An era intensa. Quanto mais ele fica confuso, mais ele quer resolver. Hoje em dia An até sonhava em praticar o caminho de Yao. O complicado e ilógico caminho de Yao assumiu completamente o controle de sua vida. Ele deixou todo o resto para trás. Parado no meio da sala de treinamento, An respirou fundo, prestes a executar o extremamente complexo caminho de Yao. Ao mesmo tempo, o 9.527 escondido na sala de controle da estação de câmbio também estava ficando animado enquanto An estava prestes a executar sua técnica. Uau! An realmente se lembrou desse conjunto de movimentos extremamente complicados. Usando apenas 2 dias. O velho gordinho disse com entusiasmo. O que ele não sabe é que An teve alguns ganhos ultimamente, esse é o cérebro das trevas. Com a ajuda deste cristal mágico, o pensamento lógico, a memória e a habilidade analítica de An melhoraram drasticamente. Se no passado lembrar desse conjunto de técnicas extremamente complexas demorava pelo menos 3 meses, agora An só precisava de 2 dias. Mestre, quando uso cálculos vetoriais, descobri que o treinamento de An é diferente a cada vez, o que significa que seu caminho de Yao está mudando. Isso é tão estranho.
se for diferente a cada vez quando usado, ainda pode contar como um conjunto de técnicas. Uma voz robótica feminina perguntou com curiosidade. Conteúdo patrocinado. Este foi o sistema de inteligência artificial que existe no 9527 há anos. Ela não tem corpo, apenas um conjunto de sistemas, uma voz feminina com tom frio. A partir disso, mostra o quão solitário 9527 é. 9527 estava sorrindo alegremente. Minha rainha, é aqui que você não entende. Céu, terra, humano, Deus, demônio, todos existem. Somente o caminho de Yao, que é algo que não existe, é uma forma evolutiva. Eu ainda não entendo. A inteligência artificial sendo chamada de rainha disse. Os olhos de 9527 brilharam, com um tom sério. Claro que você não entenderia. Yao nunca é normal. Yao é o caos. Yao é a existência que não deveria existir, saltando de 3 mundos, não com os 5 elementos. Yao é muito poderoso, existe neste universo, mas não é restrito por nenhum elemento do universo, e o mais impressionante sobre Yao é que ele muda constantemente. An eventualmente confiará nesse poder em constante mudança e alcançará além dos limites de Yao. Yao não é um tipo de existência, é caminhos alternados. Uma vez nesse caminho, An nunca se tornará Deus, e nunca será o demônio. Quanto ao que ele finalmente se tornará, ninguém sabe. Onde o caminho termina, ninguém sabe. Mas ainda não entendo. Rainha acrescentou. 9527 começou a rir, e não só você não entende, eu também não entendo, o próprio An não entende, não há uma única pessoa neste universo que entenda, quanto a este complexo, caótico, irregular, ilógico, força incontrolável, esse é o caminho de Yao. Capítulo 293, Lucheiro de Yao. Conteúdo patrocinado. Tradutor e editor. A vida de An pareceu voltar ao normal. Ele treinava na estação todos os dias, além de ler manuais e pensar. Quanto a Star City, An não estava muito interessado em ir, porque finalmente percebeu uma coisa. Não foi muito fácil para ele obter o título de Star-Lord. Ele não só precisa de poder, mas também de um pouco de sorte. Fazer missões todos os dias pode permitir que alguém seja promovido a Star-Lord? Como pode ser tão fácil? Muitas pessoas têm feito missões em Star City durante toda a vida e seu desempenho não foi ruim, mas ainda não conseguiram o título de Star-Lord. A partir disso, é óbvio que o título de Star-Lord não é algo adquirido apenas com muito trabalho. An começou a gostar de ler livros. Embora ele tenha percebido que o cérebro das trevas lhe deu algo muito diferente, ele não entendeu verdadeiramente a existência do poder cognitivo e quão forte ele pode ser. An só sabia que seus estudos estavam indo melhor do que nunca. Física quântica, física das ondas gravitacionais, microbiologia, tudo isso exigia toda a atenção de An para entender pouco a pouco. Agora ele nem precisa fazer anotações durante a leitura e pode resolver problemas difíceis enquanto lê. Esse sentimento era obviamente bom. Se houvesse um livro, não importa quantas vezes uma pessoa o lesse e ainda assim não conseguisse entendê-lo, se fosse esse o caso, até o aluno mais entusiasmado ficaria cansado. Se existisse um livro, cada vez que você lia algo novo, você entendia que seria uma história completamente diferente. An lerá o que leu ontem mais uma vez para aprender algo novo. Simplificando, An havia dominado suas habilidades de ler e compreender. Os guerreiros geralmente não liam, mas An gostava. É aqui que ele era especial. Mais importante ainda, An também gostava de ler todos os tipos de livros. Havia um livro sobre borboletas escrito por um autor famoso, mas An ainda o leu com grande interesse. Descreveu os 46 milhões de espécies diferentes de borboletas conhecidas no universo, sua aparência, hábitos, genética e assim por diante. Conteúdo patrocinado. Às vezes ele até lia o mapeamento genético das famílias dominantes do universo. Foram trilhões de mapas complicados de análise genética. A menos que alguém fosse um psicopata, ninguém jamais desfrutaria dessas coisas.
No geral, An ainda treinava muito e lia como um psicopata. Enquanto a estação tiver, An lerá sobre isso. Uma vez, 9527 viu An lendo um manual de criação de bebês. O velho gordinho estava quase chorando. An era um guerreiro com talentos, alcançando o nível de senhor da guerra ainda jovem. Agora que ele estava lendo livros nesse nível, 9527 ficaram sem palavras. Mesmo que 9527 quisesse impedir que An se tornasse um leitor ávido, ele não teria como fazer isso. Isso porque An ainda treinava muito quando deveria. 9527 nunca tinha visto nenhum guerreiro em sua vida trabalhar mais do que An, então como ele pode reclamar que ler um manual de criação de bebês em seu tempo livre era errado? 9527 respirou fundo, balançando a cabeça. An não apenas se tornará um guerreiro notável. Ele também quer se tornar a pessoa com mais conhecimento neste mundo. 3 meses se passaram e An de repente recebeu muitas mensagens. Keleik, os 3 viciados, Jianjia, Ye Weiwei, Ei Xiaolin, Lance, todos estavam tentando encontrá-lo. Sem saber o que aconteceu, An teve que deixar a estação 9527, indo para Star City. Os primeiros a conheceram foram Jianjia e Ye Weiwei. Esses 2 estavam sempre juntos. Vou tomar um banho. Ye Weiwei vendo An, felizmente foi para o quarto dela. An sabe, Ye Weiwei foi vestir um vestido. Ela era muito diferente das outras garotas, e Ye Weiwei estava sempre ansiosa para ver An e ela realmente apreciava a cada momento que passava com An. An achou que não era ruim. Afinal, An era um homem, e os homens sempre gostaram de ser necessários aos outros. Conteúdo patrocinado. Jianjia sentou-se em frente a An. Ela não se importava se An cuidasse dela, porque ela poderia cuidar de si mesma. Sem An, ela era a mesma. Ela até pensou que An poderia arrastá-la para trás. Comparando os 2, An preferiu ficar com Ye Weiwei. An só a levou para ver um filme, mas ela se lembrará disso para sempre. Por que vocês estão tão ansiosos para me encontrar? An pergunta a Jianjia. Jianjia se vestia como um menino, mas quando sua mão passou pelas orelhas, An descobriu seu brinco. Jianjia disse sem qualquer interesse: e trata-se de conseguir o título de Star-Lord em breve? Está tudo bem, serei gentil mais uma vez e guiarei vocês nos momentos difíceis. Será o Star City Elite Gala em breve. Muitos funcionários de alto nível da corporação All Gods estarão presentes. Escolhendo os talentosos, desde que vocês me sigam, a passagem será garantida, mas quanto à obtenção do título de Star-Lord, isso depende da sua sorte. An acenou com a cabeça. Tornar-se um Star-Lord foi uma coisa boa. Uma vez que ele obteve o título de Star-Lord, isso significa ter a liberdade de acessar o módulo de partículas, e o módulo de partículas que tinha agora estava sob restrições estritas, permitindo-lhe apenas viajar para Star City, a estação de troca e a Terra. Depois que as restrições forem suspensas, An poderá viajar livremente dentro das constelações próximas à Via Láctea, da Terra ao Reino do Esquecimento, em apenas 1 minuto. Quanto a outros usos do título de Star-Lord, parecia atraente, mas An acha que não eram tão importantes quanto os benefícios de transporte. Os deuses chegariam em breve com uma frota poderosa, e a corporação dos deuses era muito poderosa, mas nunca interviria nas coisas da Terra. Se os humanos da Via Láctea conseguirão ou não superar este obstáculo, tudo dependerá dos próximos 2 anos. An pensou por um momento: você disse que nos faria passar, o que isso significa? Jianjia ficou irritado: é claro que significa fazer vocês passarem. Você acha que é tão fácil conseguir o título de Star-Lord? Além de ter força, você deve passar pelo Vale do Mistério. Sem meu mapa, é impossível para vocês. Conteúdo patrocinado. An disse com uma voz fria: e não preciso mostrar meus poderes, porque me registrei como domador de feras. PSSS. Jianjia ficou tonto por um momento. Você claramente mata sem nem piscar, mas se disfarça de domador de feras.
Eu me sinto muito mal por todos os outros domadores de bestas que estão competindo com você. Mas posso lhe dizer, suas bestas genéticas podem garantir que você passe no teste de habilidade, mas não podem garantir sua travessia do Vale do Mistério. Se você quer o título de Star-Lord, você ainda precisa de mim. Jianjia ficou um pouco insatisfeito. An acenou com a cabeça, tudo bem, obrigado. Se todos nós obtivermos o título de Star-Lord, vou convidá-lo para jantar. Ye Weiwei era uma criança por dentro. Talvez por ter sido afetada por superpoderes quando era jovem e se sentir muito solitária, ela ainda gostava de ir a lugares como parques de diversões. Star City estava cercada pelo oceano. Tinha um enorme parque aquático. An, Jianjia e Ye Weiwei foram para lá. Ele também queria convidar Lance e os demais amigos, mas ao saber que se tratava de um parque aquático, todos disseram que estavam ocupados e não poderiam ir. Ye Weiwei estava usando seu vestido mais bonito, seguindo An de perto ao seu lado. O parque aquático tinha muitas atrações divertidas, como um super toboágua que chegava a 10.000 metros de altura, uma piscina com muitos peixinhos dóceis e um trem totalmente transparente que vai até o centro do oceano profundo. Ye Weiwei estava olhando para o tobogã bem acima do solo, com os olhos cheios de desejo. Devemos tentar? An perguntou a ela com um sorriso. Não, está bem. Ye Weiwei balançou a cabeça rapidamente, mas seus olhos ainda estavam focados em um garoto gritando enquanto descia do escorregador. Não tenha medo, estarei ao seu lado. An diz. Ye Weiwei respirou fundo novamente, eu sei, mas a velocidade da queda é muito rápida. É muito fácil para mim estar fora do seu raio de 1 metro, seria um desastre se isso acontecesse. An acenou com a cabeça. O design deste super slide foi muito emocionante, muito bizarro. Os humanos basicamente deslizarão na velocidade da queda livre, apenas algumas centenas de metros antes de atingir o solo, a energia será amortecida, para diminuir o impacto ao cair na água. Quanto ao deslizamento, era muito complexo e permitia atingir alta velocidade. A menos que abraçasse Ye Weiwei, seria muito fácil para ela sair do alcance de An, causando relâmpagos e trovões. Se isso acontecer, todas as crianças na piscina ficarão infelizes. Quanto a abraçá-la, Ye Weiwei estava bastante tímido, então depois de pensar por um tempo, ela decidiu não tentar um jogo tão perigoso. Embora ela realmente quisesse sentir as águas espirrando e aproveitar a sensação emocionante. An, com um sorriso muito estranho, disse muito seriamente, não se preocupe, vou apenas ativar o fim do vazio. Ye Weiwei ficou chocado e hesitantemente disse, mas o seu Void End tem um alcance de mais de 100 km, afetará muitas pessoas. An parece não se importar, e daí? Contanto que você esteja feliz, eles podem ir para o inferno. Isso foi muito chocante, o coração de Ye Weiwei estava batendo forte. Ela não conseguia acreditar, será que realmente afetaria tantas pessoas só por ela? Jianjia olhou para um tanto perdido. 3 meses de diferença, e esse cara mudou drasticamente. Seu corpo tinha um cheiro de maldade, ou melhor, o cheiro de El. Capítulo 294, O Monstro de 3 Olhos. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. An realmente usou o Void End e privou o poder de todos em um raio de 100 km, apenas para Ye Weiwei poder brincar na água como uma garota comum. Jianjia viu isso e sentiu uma sensação complexa em seu coração. Para ela, An quase não tinha nada além desses talentos, mas An usou seu único poder para ser gentil com Ye Weiwei e isso fez Jianjia sentir um pouco de ciúme. Senhorita, algumas pessoas do departamento de investigação vieram. Uma pequena figura rápida correu até as costas de Jianjia e sussurrou. Diga a eles para saírem. Jianjia não estava de bom humor. Sim. O guarda sombrio recuou e o parque aquático ainda estava calmo. Jianjia estava muito orgulhosa porque sua força era muito maior que a de An, mas logo ela passou a ficar um pouco deprimida.
Originalmente, Jianjia sentia que era como a filha do céu, dona de tudo, mas hoje parecia que não era o caso. Quanto mais ela via aquele sorriso brilhante e a excitação que Ye Weiwei não conseguia esconder, Jianjia ficava cada vez mais com ciúmes. Isso porque não havia ninguém que o fizesse se sentir tão feliz quanto Ye Weiwei, e ela só conseguia brincar consigo mesma na maior parte do tempo. À noite, An também reuniu todos para uma refeição. Todos tinham o mesmo motivo para ver An e não queriam que An perdesse a oportunidade de ser promovido a Senhor das Estrelas. De acordo com as regras, o evento anual do Senhor das Estrelas começará na Batalha de Arena, e os vencedores poderão participar de uma grande jornada no Vale Místico, anteriormente conhecido como Vale do Mistério. Então, aqueles que completaram a jornada com sucesso podem adquirir o título de Star-Lord. An prometeu a todos que com certeza compareceria ao evento, e então a multidão ficou garantida. A jornada do Vale Místico permitiu a formação de equipes, então, se An estivesse presente, usar o Void End e a tática Wolf Fang seria benéfico para todos. Afinal, a reputação da tática Wolf Fang de An já existia, e todos sabiam que An não era apenas um guerreiro notável, mas também um raro comandante de campo de batalha, um mestre do ritmo de batalha. Conteúdo patrocinado. Todos deem o seu melhor e nos encontraremos novamente no Mystic Valley. An fez um brinde. Shua. No céu escuro e profundo, havia duas misteriosas figuras encapuzadas de preto, uma guardando a outra. Justo naquele momento, os olhos de uma das figuras de capa preta ficaram brancos, enquanto ele usava seus poderes psíquicos e via a reunião de An com amigos. Então ele está realmente se escondendo na segunda camada da Darknet, nas costas da All Gods Corporation. Isso está dificultando um pouco. O de olhos brancos que poderia canalizar o poder psíquico disse enquanto respirava pesadamente, como se usar essa técnica causasse um grande impacto em seu corpo. O outro homem de capa preta assentiu e disse, sim, como a All Gods Corporation é uma parte importante da Darknet, isso é realmente difícil de lidar. Mas não estamos completamente sem opções. O que você quer dizer? Muito simples. Eles não estão indo para o Vale Místico. Podemos cortar a conexão entre o Vale Místico e a Darknet. É teoricamente viável, mas esta medida não atrairia muita atenção? Isso vai depender do quanto o velho quiser se livrar do traidor. Se o velho realmente quiser fazer o traidor desaparecer completamente deste universo, ele correrá esse risco. Então o que resta fazer não é mais algo que está sob nosso controle. Vamos relatar nossas descobertas ao velho. Não precisa correr. Após esses 3 meses de pesquisa, também encontramos muitas forças que guardam rancor do traidor, e essas forças podem ser usadas em nosso benefício. Você está se referindo à raça dos 3 olhos e aos apóstolos sombrios sob seu comando? Conteúdo patrocinado. Sim. Eu não gosto daquelas pessoas de olhos triplos. Eu também não gosto deles, mas desde que sejam úteis para nós, tudo bem. Se eles estiverem dispostos a trabalhar conosco internamente, a taxa de sucesso do nosso plano será maior. Ok, desta vez vou ouvir você. Deveríamos conversar com esses apóstolos sombrios ou entrar em contato direto com o olho triplo por trás desses apóstolos? Claro, é encontrar os mestres. Os apóstolos das trevas são apenas fantoches da raça dos 3 olhos, que qualificação eles têm para falar conosco? Cidade do Senhor das Estrelas. A arena anual está em pleno andamento. Pode-se dizer que An é a existência mais irritante entre todos os domadores de feras. Ele é claramente um soldado, mas está ocupando um lugar no fluxo de participantes domadores de feras. Posar como um domador de feras foi o suficiente, e o que realmente irrita as outras pessoas é que ele é realmente muito forte, ninguém poderia vencer as feras genéticas sob seu comando. Não ser capaz de vencer foi suficiente. Afinal, as 10.000 bestas ilimitadas foram consideradas um marco marcante no campo da tecnologia genética. Mas o que irritou ainda mais as pessoas foi que aquelas poderosas feras genéticas nem sequer foram tratadas especialmente por An.
Eles eram bebês pelos quais outros não hesitariam em trocar milhões de pontos da Darknet, mas não valiam nada aos olhos de An. An nem se preocupou em dar-lhes um nome e apenas os numerou. A fera genética número 5 de An venceu 8 jogos e hoje foi a final. As 10 melhores bestas genéticas lutariam em uma rodada e seriam classificadas com base no desempenho. Nos últimos 8 jogos, An nem compareceu pessoalmente. Ele apenas disse a seus 2 irmãos, Lance e Xiaolin, para cuidar dele depois do número 5. Agora que hoje era a final, An finalmente decidiu, relutantemente, aparecer no local. Conteúdo patrocinado. De acordo com as regras, a classificação também foi um pouco significativa. Quanto mais alta a classificação, mais informações se poderia obter sobre o Vale Místico. Embora Jianji afirmasse conhecer os segredos do Vale Místico, An ainda achava que seria melhor se ele próprio tivesse alguma preparação. Além disso, confiar tudo nos outros também não era o estilo de An. Muitos amigos de An compareceram, incluindo Boia, de sangue azul, que An não via há algum tempo. Jianji e Eveivei sentaram-se na última fila, Kelei também sentou-se perto do fundo e assistiu aos 3 viciados. Apenas Lance, Xiaolin e Boia, aqueles 3 idiotas, morreriam só para ficarem sentados com An. Especialmente Boia, ele estava cheio de sangue quente, não importa o que estivesse fazendo. Ele até levantou uma grande bandeira nas costas, o que, como algumas palavras realmente embaraçosas, é algo parecido com o #1. Eu só quero que todos saibam que você é o domador de bestas número 1 na cidade do Senhor das Estrelas. Boia acenou com os braços azuis e gritou. An realmente sentiu uma dor de cabeça. Isso não era ter sangue quente, era mais como ser retardado. Mais tarde, ele deve enviar Boia para uma escola na Terra para ensiná-lo sobre a cultura de ser humilde. Resumindo, com Boia fora, An não poderia ser discreto, mesmo que quisesse. Justamente quando sua cabeça estava doendo, An de repente viu o rei da raça Edunter, Fran. Esse cara não teve muita sorte, demorou um pouco para conseguir chegar a Star-Lord City, e agora ele veio mostrar seu apoio a An também. Fran estava usando uma roupa muito estranha. Havia uma enorme cabeça de esqueleto nas costas e 2 chifres na cabeça. Segundo ele, essa roupa só era usada quando a raça Edunter adorava seus ancestrais. Era especialmente caro, mas para An, Fran até o desgastou. Agora, com a bandeira de Boia e a roupa de Fran, além do Boca Grande Lance e Xiaolin ajudando ao lado, todos os outros domadores de feras somados não tinham senso de presença suficiente do que An. Muito constrangedor, graças a Deus não sentamos ao lado de An. Não conte a ninguém que eu o conheço. Jianji disse com o rosto vermelho. Eveivei na verdade queria sentar-se mais perto de An, mas afinal ela era uma princesa de um grande clã e não suportava as piadas de Boia e dos outros. Falando nisso, An realmente deveria fazer amigos melhores. Todos os tipos de bárbaros, assassinos e retardados são muito próximos de An. Olha, a batalha final começou. Boia gritou novamente. Conteúdo patrocinado. Nada mal, o número 5 do irmão An é o mais prestigiado e bonito do grupo. Fran deu um tapinha no ombro de An e disse. Algo não parece certo. Essa fera genética parece realmente insidiosa e tem 3 olhos. #5 começou a recuar. Como é que ele recuou para o canto? Será que tem medo daquela fera genética de 3 olhos? An hesitou de repente. O monstro de 3 olhos que apareceu no campo de batalha também chamou a atenção de An. Era um monstro parecido com um molusco, com uma dúzia de garras e uma cabeça gigante. Na cabeça havia 3 olhos. Quando a fera de 3 olhos apareceu, #5 recuou silenciosamente para o lado e seus olhos estavam firmemente fixos nele. An sabia muito bem, #5 recuou no canto porque sentiu uma enorme ameaça e esperava atacar quando o inimigo não estivesse preparado. Justamente quando An franziu a testa e pensou, o apito soou e o confronto caótico entre os 10 principais animais genéticos começou imediatamente.
Caixa. Caixa. Eles viram a fera de 3 olhos usar suas longas garras e atacar como mísseis disparados, cada um atingindo com precisão a cabeça do oponente, danificando diretamente a área mais mortal do cérebro. A multidão ficou em silêncio, porque a fera de 3 olhos demonstrou domínio absoluto. Em apenas alguns segundos, matou 8 feras genéticas. Então, virou-se, inclinou a cabeça e olhou para o número 5 no canto. Os pelos do pelo do #5 se arrepiaram e ele rugiu em direção à fera de 3 olhos. Capítulo 295 – Morte do #5. Conteúdo patrocinado. Tradutor – Tiras de Pepino. Editor – Jack. O público ficou em silêncio. O que aconteceu foi completamente inesperado. O desempenho deste monstro de 3 olhos foi surpreendente. Na verdade, foi poderoso o suficiente para eliminar instantaneamente outras 8 feras genéticas. Neste momento, tudo o que restou foi a besta de 3 olhos e a besta numérica de An. Todos estavam preocupados com o resultado dessas 2 feras poderosas, mas An já ergueu ligeiramente os olhos e começou a procurar pelo mestre daquele monstro incomum de 3 olhos. Por que a sua besta numérica ainda não está atacando? Boia perguntou curiosamente a An enquanto ainda agitava furiosamente a bandeira. Por que ficou com medo? An disse levemente. Assustado? O número também pode ficar com medo? Boia não apenas ficou chocado, mas todos os outros quase não conseguiram acreditar no que ouviram. Number teve um desempenho excepcionalmente bom durante as preliminares, derrubando facilmente todos os oponentes que estavam em seu caminho. Na estação de jogo fora da arena, Number era aquele com as menores chances de perder, e todos esperavam que Number conseguisse a vitória final. Mas agora, An realmente disse que Number estava com medo? Como isso é possível? Sim, agora mesmo, quando o monstro de 3 olhos atacou as outras feras genéticas, essa foi a melhor oportunidade para atacar o número. Mas perdeu a chance por medo, e isso só mostrou que a ameaça representada pelo monstro de 3 olhos não é leve. Se não houver acidente, Number perderá essa luta. An disse com uma voz anormalmente calma. Com certeza, logo depois que sua voz desapareceu, eles viram o monstro de 3 olhos pular de repente. Ao mesmo tempo, a besta numérica que foi encurralada também finalmente decidiu dar seu último esforço e atacar o monstro de 3 olhos. Infelizmente, devido ao medo, Number já perdeu a melhor oportunidade de atacar. Logo após seu corpo saltar, uma dúzia de buracos foram abertos em seu corpo pelos tentáculos macios das feras de 3 olhos e morreram no local. Porra! Até apostei milhares de pontos pela sua vitória. Fran pisou no chão com raiva. Conteúdo patrocinado. O público também começou a reclamar, muitas pessoas que anteriormente apostaram em An para ganhar rasgaram seus ingressos e os jogaram para o alto, insatisfeitas. Agora, por favor, dê as boas-vindas aos mestres dessas feras genéticas e receba as recompensas de acordo com a classificação final. O ancião que facilitou a batalha disse em voz profunda. An levantou-se e caminhou até o centro do campo de batalha. Embora o cadáver das feras genéticas tenha sido levado embora, ainda havia manchas de sangue, e o lugar onde An estava era bem em cima do local onde Number morreu. Ele olhou para o sangue abaixo de seus pés e franziu a testa. Pedaço de merda inútil. Você me devolve o dinheiro que perdi. Na verdade, apostei em você para ganhar, sou muito cego. An imediatamente se tornou alvo de críticas públicas, e muitas pessoas que perderam a aposta começaram a xingá-lo. Uma aposta é uma aposta, então admita a derrota. Todos vocês calem a boca. O ancião gritou, e como ele era um dos administradores da cidade do Senhor das Estrelas, a cena imediatamente se acalmou. Mas essas palavras amaldiçoadas ainda deixaram o rosto de An um pouco frio. E os 3 viciados, Yeveivei e Jianjia, ficaram um pouco envergonhados. Ninguém conseguia entender o que aconteceu, a besta numérica que navegou facilmente até aqui, como ela perdeu tão facilmente.
An ficou em segundo lugar, ficando no centro. Havia uma vaga ao lado dele, reservada para o campeão, mas essa pessoa ainda não apareceu. Depois de um tempo, um jovem com olhinhos finalmente apareceu. Depois de dar uma olhada clara em seu rosto, An hesitou de repente porque ele era da raça dos deuses e também um dos raros que abriam o terceiro olho. Embora a guerra entre os humanos e a raça divina de três olhos fosse iminente, mas na cidade do Senhor das Estrelas, era tão grande quanto uma semente de gergelim. Conteúdo patrocinado. Neste lugar cheio de talentos de todo o universo, os humanos eram apenas um ramo muito pequeno, assim como a raça de três olhos. Ambos eram muito difíceis de encontrar na cidade. Mas hoje, An encontrou um verdadeiro membro da raça dos deuses de três olhos. Havia uma lacuna em sua testa, uma lacuna óbvia. Uma vez aberto, An seria capaz de ver o terceiro olho. Mas para a maioria da raça dos deuses, não há nenhuma lacuna na testa porque eles ainda não ativaram o terceiro olho. Aquele domador de bestas de três olhos e olhos pequenos sorriu levemente para An. Não foi o tipo de boa vontade, mas um sorriso cheio de zombaria ridícula. Então, ele ficou ao lado de An, e o perfume feminino fez o nariz de An coçar muito. O vencedor do primeiro lugar é a corrida dos três olhos, Eyuan. O vencedor do segundo lugar é raça humana, An. Bu. Quando o nome de An foi anunciado, o público vaiou. An não demonstrou emoção, aceitou os parabéns da administração da cidade e também um simples mapa do Vale Místico. Com este mapa, An teria muito mais facilidade no desafio mais tarde. Neste ponto, a batalha do Domador de Feras terminou. Embora An não tenha conseguido o primeiro lugar, ele ainda conseguiu a qualificação para entrar no Vale Místico. An se virou e pretendia ir embora, mas neste momento, Eyuan da raça dos três olhos de repente usou um tom zombeteiro e disse a An: sua melhor besta genética está morta, apenas espere pela morte quando você entrar no Vale Místico. Shua. Conteúdo patrocinado. An se virou, ergueu levemente as sobrancelhas e disse a Eyuan: o que você disse? Eu disse que você não tem mais sua besta numérica, você está morto. Eyuan continuou a repetir suas palavras. Kkkkk. De repente, An apenas passou suavemente pela marca lunar, e uma fileira inteira de bestas genéticas apareceu no local, cada uma mais furiosa e poderosa do que aquela que acabou de morrer. Esses monstros poderosos realmente apareceram juntos na forma de um exército, o que imediatamente assustou todos no local. An disse levemente: um número caiu. Consegui mais. Por que não tenta foder comigo? O rosto de Eyuan ficou completamente verde e tinha algo estranho escrito nele. É muito difícil criar feras genéticas de alto nível, e cada uma foi a cristalização de uma enorme quantidade de esforço e tempo. Como ele poderia saber que as bestas genéticas da série numérica de An não foram feitas, mas sincronizadas? Durante esse período, An criou um novo lote em seu tempo livre. Outras bestas genéticas foram mencionadas em entidades individuais, mas An fala em exércitos. E a boca de An também não estava limpa, mostrando claramente que ele tinha vergonha de usar a vantagem numérica para intimidar Eyuan. Nem mesmo a fera de três olhos de Eyuan se atreveu a fazer barulho. Não foi difícil matar um número, mas foi matar um grupo de feras ainda mais fortes que o anterior. Se ele se atrever a se mover, An se atreverá a executá-lo imediatamente. Conteúdo patrocinado. Como pode haver tantas feras genéticas? Eyuan cerrou os dentes e disse: nenhum de seus negócios. Morde-me. An continuou com sua linguagem provocativa. Vendo que a situação não parecia boa, o juiz que atendia ao Gods Corporation finalmente saiu e interrompeu a discussão. Isso ajudou Eyuan a evitar uma situação mais embaraçosa. Eyuan apenas zombou, virou-se e saiu. An recuperou seu exército de bestas genéticas e também saiu da arena. Então, ele foi imediatamente cercado por seus amigos. An, você realmente carrega a porra do exército? Olhe para o rosto daquele três olhos, estava ficando roxo.
Você o assustou bastante desta vez. Incrível, com o seu exército, temos uma chance ainda maior de passar pelo Vale Místico. Kelleik franziu a testa e disse: embora o exército de feras de fusão genética seja forte, você ainda não deve revelar suas cartas muito cedo. Como diz o ditado, para um cavaleiro se vingar, 10 anos não é uma espera longa. An apenas respondeu casualmente: e não sou um cavalheiro. Que 10 anos, se houver necessidade de vingança, eu executarei na hora. Puta merda, An, eu gosto da sua personalidade. Não se preocupem pessoal, vocês ainda me têm. 3 dias depois, vou levar vocês para passar pelo Mystic Valley. Jianjia estava claramente muito animado. Ela arregaçou as mangas, deu um tapinha no peito como um homem e garantiu. 3 dias depois, Mystic Valley. An murmurou para si mesmo enquanto tentava encontrar Eiyuan, mas nenhum vestígio foi encontrado. Não sei porquê, An ainda estava um pouco preocupado. A morte de sua besta numérica e o aparecimento repentino da raça de 3 olhos foi muito surpreendente. An sentiu o cheiro da inquietação no ar.